foi orientado pelo Dr. Hélio, aqui da nossa preceptoria da residência, artigo recentemente publicado no Pediatrics, sobre a revisão dos critérios de Boston e Filadélfia modificados para infecções bacterianas invasivas. Antes de começar a análise propriamente do artigo, eu vou fazer uma breve revisão sobre os critérios de Boston e Filadélfia, depois a gente vai começar a análise do artigo. Então, os critérios de Boston e Filadélfia foram critérios propostos e elaborados na década de 1990. Os dois critérios são critérios para estratificar crianças de baixo risco, lactentes febris de baixo risco no departamento de emergência, que poderiam ser teoricamente liberados para casa ambulatorialmente, não precisariam ser internados para propedêuticas laboratoriais, infecciosas, punção lombar, até mesmo antibiótico venoso desnecessário, nesses casos, se eles fossem de baixo risco. Tá? Então, os critérios de Boston, eles foram propostos em 1992, num artigo do Journal of Pediatrics. Foi um estudo realizado com 503 lactentes febris entre 28 e 89 dias de vida, nos anos de 87 até 1990. Nesse estudo, eles criaram critérios para selecionar a amostra desses lactentes. Esses critérios eram temperatura retal aferida no departamento de emergência ou aferida pelos pais em casa, maior que 38 graus Celsius, uma criança sem nenhum foco aparente ao exame físico, nem de ouvido, nem de partes moles, nem de articulações, sem achados infecciosos nos exames laboratoriais, que foram estabelecidos alguns cortes desses exames laboratoriais, como líquor com celularidade menor ou igual a 10 células por milímetro cúbico, uma urina com EAS menor ou igual a 10 leucócitos, ou com dipstick com leucócito terase negativo, o teste da fita reagente. O global de leucócitos menor ou igual a 20.000 e um raio-x de tórax quando realizado sem infiltrados pulmonares radiográficos. Essas crianças do critério de Boston, como eu falei, são critérios para crianças de baixo risco para infecções bacterianas invasivas. Então, são sempre crianças estáveis, clinicamente bem, que não têm nenhuma comorbidade, que não foram admitidas no CTI, não tem alergia a beta-lactâmicos, não teve uso prévio de antibiótico recente, entre alguns outros critérios. Mas, basicamente, crianças estáveis com esses critérios e sem foco aparente ao exame. Os critérios de Filadélfia, eles foram propostos em 1993, um ano depois dos critérios de Boston, num artigo do New England. Foi um artigo realizado também, iniciado no ano de 1987, finalizado no ano de 1992. Foram 747 lactentes febris no Children's Hospital Philadelphia. E essas crianças tinham entre 29 e 56 dias de vida. Nos critérios de Filadélfia, a temperatura retal também é aferida maior que 38,2 graus Celsius no departamento de emergência ou pelos pais em casa, sem um foco aparente ao exame físico e com um exame laboratorial sem nenhum contexto infeccioso. Esse exame seria um líquor com leucócitos menor ou igual a 8 células por milímetro cúbico, uma urina com AS menor ou igual a 10 leucócitos por campo, um global menor ou igual a 15 mil e um raio-x de tórax sem nenhum infiltrado radiológico quando esse raio-x for realizado. Agora nós vamos entrar de fato na revisão do nosso artigo. O artigo foi um artigo publicado em 23 de março de 2020 no Pediatrics. Foi realizado pela equipe de pesquisa de emergências pediátricas da Sociedade Americana de Pediatria. E ele, na verdade, é parte de um artigo maior, de um estudo maior relacionado a herpes simples vírus nesses lactentes, nessas crianças. E eles fragmentaram esse estudo para fazer a revalidação dos critérios de Boston e Filadélfia na atualidade. Então, é importante a gente lembrar primeiro que esses lactentes que chegam no departamento de emergência febris, eles, majoritariamente, eles têm uma infecção viral ou uma infecção autolimitada. São poucos, a maioria dos casos vai ter uma infecção bacteriana de fato. E é importante que esses lactentes, quanto menor a idade, quanto mais jovens, menores aparências clínicas de gravidade esse lactente vai ter. Então, um lactente quanto mais jovem, talvez a sepse nele vai aparecer de maneira bem mais discreta do que uma criança maior ou um lactente até mais velho.
Então esse lactente ele pode ter uma bacteriemia oculta ou ele pode ter uma doença bacteriana grave até clinicamente bem e aparente no departamento de emergência. Então por isso que esses critérios foram estabelecidos lá na década de 90 e até hoje eles ainda estão sendo revalidados justamente para a gente ter alguns parâmetros de avaliação desses lactentes no departamento de emergência. É importante a revalidação desses critérios na atualidade porque, como eu falei, eles foram criados na década de 1990 e desde então nós tivemos uma mudança epidemiológica das infecções bacterianas nessas crianças muito importante, principalmente devido às imunizações, a pneumovalente, as imunizações do hemófilos e a profilaxia do GBS nas gestantes. Então, isso era um dos principais motivos para eles quererem reavaliar os critérios atualmente. Os métodos do estudo. O estudo foi uma coorte retrospectiva realizada em 23 centros hospitalares nos Estados Unidos e no Canadá entre 2005 e 2013. Eles selecionaram lactentes febris no departamento de emergência entre 29 e 60 dias de vida que tinham que ter um líquor e uma hemocultura colhidos dentro do departamento de emergência. Esses lactentes tiveram dados de prontuário analisados, idade, temperatura de admissão, tempo de internação e todos os resultados de exames laboratoriais e culturas foram analisados para encaixar esses lactentes dentro dos critérios de Boston e Filadélfia. Os resultados do artigo são divididos em dois resultados esperados e o artigo vem todo dividido entre esses dois resultados com estatísticas até diferentes entre um e outro. O primeiro resultado que eles colocam como possível é uma infecção bacteriana invasiva, que seria um líquor positivo ou uma hemocultura positiva, ou seja, uma meningite bacteriana ou uma bacteremia. E colocam até alguns patógenos que são prováveis de infeccionar esses lactentes, como Staphylococcus coagulase negativo, Streptococcus viridans, lactobacillus, bacilos, entre outros. O outro grupo de resultados esperados são infecções bacterianas graves, que eles separam, que na verdade é um grupo maior, incluindo infecção urinária e infecções bacterianas invasivas. Então no artigo ele coloca a infecção urinária como não sendo uma infecção bacteriana invasiva e a meningite e a bacteremia, a cultura positiva, como sendo uma infecção bacteriana invasiva. Inclusive, a maioria dos resultados principais do artigo são baseados na infecção bacteriana invasiva, que é julgada pelos autores como uma infecção mais grave, que teria menos potencial para ser tratada em casa ambulatorialmente, caso eles fossem baixo risco. Os critérios foram modificados no estudo, os dois critérios foram modificados devido a algumas dificuldades técnicas de realização dos estudos, dos critérios atualmente. As modificações nos critérios de Filadélfia foram no exame de urina. O exame de urina, aqui no estudo, foi considerado um EAS com 10 leucócitos por campo ou mais, sem incluir o numeral 10, e incluíram o exame qualitativo de urina, a urinálise com 3 cruzes positivas de leucócito, uma urina centrifugada ou não, que é um método antigo de urina, de análise de urina que tinha sido feito quando o critério foi proposto, e hoje a minoria dos laboratórios fazem esse tipo de análise. Então eles modificaram para aumentar a amostra das crianças. O restante foi mantido igual. Os critérios de Boston foram modificados também apenas a questão da análise de urina, que o EAS foi considerado 10 leucócitos por campo ou mais, acima de 10, né? Sem considerar o numeral 10. A urinálise já era presente nos critérios de Boston, foi mantida. Os resultados, eles selecionaram uma amostra de 10.928 lactentes febris. Foram excluídos, como eu falei, pacientes graves, que foram admitidos no CTI, pacientes com menos de 28 dias de vida, que não serão pacientes de baixo risco, são pacientes que vão ser internados obrigatoriamente, se febris, e pacientes que não tinham hemocultura ou líquor ou coleta de punção lombar também foram excluídos da amostra. Foi separado duas coortes, uma de Boston e uma de Filadélfia. A de Boston foi 8.344 crianças e Filadélfia foi 8.131 crianças avaliadas, cada uma com dados laboratoriais e clínicos que pudessem encaixar nos critérios. Nessa amostra de crianças, a infecção bacteriana invasiva ela esteve presente em cerca de 2% das crianças. 264 crianças da amostra tinham infecção bacteriana invasiva. Dessas 264, 71 tinham meningite bacteriana e 193 tinham bacteremia.
E em relação à infecção bacteriana, e em relação aos patógenos mais prevalentes em geral, tanto na meningite quanto bacteremia, Streptococcus GBS em primeiro lugar junto com a E. coli, quase 28%, Staphylo aureus com 13% aproximadamente, e Enterococcus com aproximadamente 6% de prevalência de infecções dessas crianças. A infecção bacteriana grave também foi descrita no artigo, que é aquela infecção, como eu falei, que inclui infecção urinária. É um número bem mais expressivo, cerca de 10% das crianças, que corrobora com o que a gente já sabe de que as infecções urinárias realmente são a principal causa de infecções bacterianas nesses lactentes febris. Não vai ser, de fato, a meningite ou a bacteremia. Então, dentro desses 10% que tinham a infecção bacteriana grave, quase 8% era infecção bacteriana isolada, sem hemocultura e sem líquor positivo. Os critérios de Boston e Filadélfia foram aplicados nessas crianças com infecção bacteriana invasiva, e a sensibilidade do teste de Boston foi inferior à sensibilidade do teste de Filadélfia. O teste de Filadélfia, com 72% de sensibilidade, significa que em 100 crianças que o teste de Filadélfia classificasse como baixo risco, 28 crianças não seriam baixo risco, seriam erroneamente classificadas. E no de Boston, 37 crianças seriam erroneamente classificadas como baixo risco, sendo que elas teriam alguma das infecções invasivas. A especificidade foi um pouco maior no critério de Boston, 59% contra 46% do Filadélfia, provavelmente porque os parâmetros laboratoriais do critério de Boston também são maiores, de leucocitose e de celularidade do líquido. O VPP e o VPN, valor preditivo negativo e positivo, foram iguais praticamente nos dois testes, e o valor preditivo negativo de 98%, muito alto. Eles até questionaram no estudo dos autores que esse valor preditivo negativo alto provavelmente devido à baixa prevalência de infecções bacterianas na amostra das crianças. Os resultados de casos não diagnosticados pelos critérios era talvez um dos resultados que eles mais queriam apresentar no artigo, que são justamente as crianças que foram perdidas pelos critérios, que teoricamente seriam crianças liberadas para casa, mas que tinham infecções bacterianas invasivas. Mas os dois critérios mantiveram uma taxa parecida de erros, digamos assim. O critério de Boston foram 79 crianças que tinham infecção bacteriana invasiva, que não seriam classificadas como alto risco, não seriam internadas. Dentro dessas crianças, 17 crianças com meningite bacteriana. E nos de Filadélfia, 62 crianças com infecção bacteriana invasiva, que não seriam classificadas pelos critérios, e 13 com meningite bacteriana. A discussão que eles trazem no artigo é justamente essa alta taxa de erros nos critérios. Eles falam que cerca de um terço desses pacientes foram classificados como baixo risco e, na verdade, tinham infecções bacterianas invasivas. E a questão também do valor preditivo negativo é discutida também, novamente, na discussão do artigo. E outra questão que eles trazem é que esses critérios dependem da resposta imune do hospedeiro. A leucocitose, piúria, celularidade do líquido, tudo envolvendo leucócitos. E dependendo da criança, até lactentes mais jovens vão ter uma resposta imatura que pode até afetar a seleção desses lactentes no departamento de emergência. Interessante, eu achei uma das partes mais interessantes do artigo, realmente essa questão epidemiológica, que eles conseguem mostrar claramente a prevalência diminuindo de patógenos com a eficiência da cobertura vacinal. O hemófilos caindo de 11% a 25% de prevalência para 1% atualmente, quase zero, a gente sabe. O pneumococo de 11% a 15% caindo para 5% atualmente. E interessante, o GBS tinha uma prevalência de 22% a 43%, manteve-se em 27%. Então, talvez uma discussão que a gente pode até pensar depois nessa profilaxia, tratamento do GBS, talvez não esteja sendo tão efetivo quanto a gente talvez até acreditava. Talvez os efeitos ainda serão a longo prazo, mas interessante, eu achei essa discussão. Os autores também trazem a importância de novos biomarcadores
e novas ferramentas para essas crianças de baixo risco serem classificadas sem necessidade de exames invasivos, porque é um pouco até contraditório crianças de baixo risco terem uma coleta de punção lombar para serem estratificadas. É um dos questionamentos que eles fazem, que tradicionalmente em protocolos antigos, todo lactente febril com menos de 3 meses de idade teria que ser internado para propedêutica. E hoje a gente sabe que essas propedêuticas vêm mudando e que de 1 a 3 meses de idade são lactentes muito heterogêneos, que dependendo de onde for esse guia, esse guideline, esse protocolo, os exames e a propedêutica desses lactentes vão ser diferentes. Então, ainda é um grupo muito heterogêneo que não tem uma medida certa do que ser feito, como ocorre, por exemplo, com lactentes menores de 28 dias de vida febris. É até discutida essa questão do líquor somente em pacientes febris com alto risco. E isso fica um questionamento mesmo no nosso artigo. Alguns outros critérios são colocados no artigo, entre eles, esse aqui eu achei um dos mais interessantes, esse step by step, é um critério que não tem análise do líquor para determinar se o lactente é baixo risco. Seria piúria, procalcitonina sérica, PCR e global de leucócitos. Tem uma sensibilidade de 92% e especificidade de 46%. Existem outros critérios também que não foram analisados nesse artigo para estratificação desses lactentes, mas esse é um dos que eles trazem. O estudo tem algumas limitações. Dentre essas limitações, eu acho que as principais seriam essas de que as crianças tinham que ter uma coleta de líquor e de hemocultura. Então é um pouco contraditório, como eu disse, porque teoricamente teriam que ser crianças de baixo risco. E se elas tiveram essa coleta de líquor e hemocultura, então o médico assistente ou pediatra não acha que ela seja tão baixo risco assim, né? A necessidade de modificar critérios antigos por causa dessas dificuldades que eles tiveram de análises mais recentes de urina, principalmente. A falta de acesso a dados mais completos da história clínica dessa criança, comorbidades não foram acessadas. E a baixa prevalência de meningite bacteriana nessa amostra de crianças foi questionada pelos autores como uma certa falta de confiabilidade mesmo na amostra. Eles acharam uma prevalência de meningite bacteriana muito baixa na amostra. Concluindo sobre o nosso estudo do artigo, eles não conseguem definir ainda se os critérios são válidos e podem ser utilizados, digamos, cegamente, hoje, para esses lactentes febris de 1 a 3 meses no departamento de emergência. E é muito enfatizada a questão de novos biomarcadores nessas crianças para que elas não precisem ser internadas de maneira desnecessária para fazer uma punção lombar, para fazer um antibiótico venoso, e também para que essas crianças sejam liberadas com segurança para casa, para um tratamento ambulatorial, com uma avaliação rigorosa em 24 a 48 horas por uma equipe de pediatria. Eu acho que é isso que a gente queria discutir, principalmente. Aqui estão minhas referências e obrigada, gente.